uma epidemia entre os tupinambás de Mambucaba, Angra dos Reis. O célebre relato do aventureiro Hans Staden, mantido em cativeiro por 9 meses pelos índios tupinambás, menciona uma epidemia que se disseminou entre os indígenas de Ubatuba, São Paulo, em meados de 1549. Hans Staden estava a bordo de um navio que ia para São Vicente e foi resgatado em território ocupado pelos tupinambás e seus aliados portugueses. Staden assumiu um posto na artilharia de um forte em Bertioga, fotos tiradas em Bertioga, do posto, do monumento feito para Hans Staden, para homenageá-lo, que fazia limite com o território inimigo dos tupinambás, aliados dos franceses. Ficou alguns meses nesse posto e, em uma saída para uma caçada na floresta, foi aprisionado pelos tupinambás. Nos 9 meses que viveu entre os tupinambás, sempre temendo ser morto e devorado por ele, em um ritual antropofágico, conseguiu, no entanto, ser resgatado agora por um navio francês e retornou para sua terra natal, onde em 1557 publicou o relato de suas experiências e história verdadeiras da descrição de uma terra de selvagens nus e cruéis, comedores de seres humanos, situada no Novo Mundo da América. Uma epidemia ataca os tupinambás em Mambucaba. Seja qual for a escolha do leitor, o leitor deve partir do pressuposto de que Hans Staden era um cristão protestante que nos queria fazer crer que seu Deus, o único verdadeiro, está interessado sistematicamente em defender o seu povo e constantemente entre os gentios que querem comê-lo. Lá estava Hans Staden. O episódio em que é narrado a epidemia entre os tupinambás, nela Hans Staden estava mantido em cativeiro na aldeia Tupinambá, em Ubatuba. O chefe Ianhepopoaçu capturou o alemão na floresta, com a ajuda de seu irmão Alquindarbiri, e o ofereceu de presente a Epiruguaçu, tio deles. Os irmãos estão em Mambucaba, aldeia próxima a Ubatuba. Alquindarbiri chega então a Ubatuba, à procura de Hans Staden, e traz a notícia de que se espalhou na aldeia de Mambucaba uma doença mortal. Esperava eu todos os dias os outros que, como antes disse, estavam fora, preparando-se contra mim. Um dia depois ouvi alguém gritar na cabana do rei, que estava ausente. Tive medo, pensando que voltavam, porque é costume dos selvagens não se ausentarem mais de 4 dias. Quando então voltam, seus amigos gritam de alegria. Depois dessa gritaria, um deles veio ter comigo e disse: O irmão do teu senhor chegou. E disse-lhe que outros ficaram muito doentes. Fiquei alegre e pensei: aqui Deus quer fazer alguma coisa. Pouco tempo depois, veio o irmão do meu senhor à cabana onde eu estava. Assentou-se ao pé de mim e começou a se lamentar e disse que seu irmão, sua mãe e os seus filhos tinham todos ficado doentes e seu irmão o tinha enviado para poder me fazer, para pedir ao meu Deus que lhe desse saúde. E acrescentou: O meu irmão está pensando que teu Deus está zangado. E eu lhe disse que sim, que ele estava zangado, porque eles queriam devorar-me.
e também, amém, e também tinham ido para Mambucaba para fazer os preparativos. E a mãe disse mais. Ele disse mais: vós dizeis que eu sou português, e eu não sou. E, e acrescentei: vai ter com teu irmão, para que volte à sua cabana. Então falarei a meu Deus para que ele fique bem. Então respondeu-me que estava muito doente, que não podia vir, que ele sabia e tinha reparado que se eu quisesse, ele ficaria bom lá mesmo. Eu lhe respondi que ficaria tão bom que podia voltar para sua cabana, onde ele então havia de sarar completamente. Com isso, retirou-se com a resposta para Mambucaba, que ficava a 4 léguas de Ubatuba, onde eu estava. Hans Staden teme que estejam preparando sua morte em Mambucaba, mas a notícia que chega de lá é aparentemente favorável a ele. Ian Pepo-Oaçu e muitos outros indígenas estão doentes em Mambucaba. Hans Stade vê nisso um sinal da intervenção do seu Deus. O mensageiro Alquimiri também crê que a doença vem de Deus, do cativo, que seria capaz de intervir em favor de Anhepo-Poaçu. O alemão considerava a crença que a doença é um castigo de Deus, e ele, Hans Stade, tem de pedir para curar o doente. Depois de alguns dias, voltam todos doentes. Então, mandou-se-lhe conduzir à sua cabana e me disse que todos ficaram doentes e que eu bem sabia, porque ele se lembrava ainda que eu tinha dito. A lua estava zangada contra a sua cabana. Quando ouvi essas palavras, pensei comigo: aconteceu pela providência de Deus que eu, na noite referida, tivesse falado da lua. Fiquei muito alegre e pensei: hoje Deus está comigo. Então disse que era verdade, porque vocês querem me comer, e eu não sou inimigo de vocês. E por isso é que veio essa desgraça. Ele disse então que nada me fizessem se ele tornasse a se levantar. Ele, o rei, pediu-me muito para que ficassem bons. Andei em roda deles e lhes deitei a mão nas cabeças, como me pediram. Deus não os quis e começaram a morrer. Morreu-lhes uma criança, depois morreu a mãe dele, a mãe do rei, uma mulher velha, a qual queria fazer os potes, nos quais pretendiam fabricar a bebida quando tivessem de me devorar. Alguns dias depois, morreu um seu irmão do rei, depois mais uma criança, e mais um irmão, que era aquele que me tinha dado a notícia quando tinham ficado doentes. Vendo então que seus filhos, sua mãe e irmãos tinham morrido, ficou muito triste e temia que ele e mais as mulheres dele também morressem. E me pediu que rogasse a meu Deus para não ficar zangado e o deixar viver. Eu o consolei como podia e disse que nada sofreria e que não devia pensar em devorá-lo quando ficasse são. Respondeu-me que não e ordenou aos outros da sua cabana que não fizessem mais zombaria de mim, nem me devorar. Assim mesmo continuou doente algum tempo, porém ficou outra vez bom, e também uma de suas mulheres, que estava doente, mas morreram mais ou menos 8
pessoas da sua amizade, os quais me tinham feito muito mal. Como cristão, percebo na experiência de Hans Staden, primeiro, um grande livramento de morte concedido ao autor do livro. Segundo, a veracidade da epidemia entre os índios tem comprovação histórica na literatura em função da sua baixa imunidade para enfrentar as enfermidades trazidas pelos europeus. A questão principal é qual seria a origem da enfermidade, da epidemia entre os tupinambás de Mambucaba. Hoje se discute entre nós, em nossos dias pós-modernos, a origem da Covid-19. Sabemos que ela começou em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. A OMS reforçou sua origem natural, pois o vírus não tinha como escapar acidentalmente do laboratório do Instituto de Virologia de Wuhan. Esta tese foi classificada como improvável, mas na pandemia de Mambucaba, os índios acreditaram que aquela epidemia tinha origem punitiva, como há muitos em nossos dias que acreditam sobre a origem da Covid-19. Terceiro ponto, na importante narrativa, né, escrita, guardada, é importante o livramento de morte do cacique Ianê Popoaçu, que por muitas vezes pediu a ajuda de Deus, do Deus cristão de Hans Staden, e foi poupado, não perdendo a sua vida como aconteceu com alguns de seus familiares e conhecidos.